Em um universo de pixels e polêmica, onde a arte desafia a existência, uma jornada aguarda. Uma expedição pela mente, pelo espírito e pelos abismos mais sombrios da condição humana. Bem-vindos! Um farol na névoa, onde exploramos as camadas filosóficas e espirituais dos jogos que transcendem completamente a mera ideia de entretenimento. Hoje mergulharemos nas profundezas de Clair Obscur, Expedição 33, uma obra-prima incontestável da Sunfall Interactive que tece com maestria a estética sedutora da Belle Époque, com narrativas surrealistas e uma profundidade existencial que ressoa visceralmente com os pilares do gnosticismo, em uma busca ardente pelo conhecimento espiritual liberador, e pelo antinatalismo, em uma perspectiva filosófica sombria de que trazer novas vidas a este mundo é perpetuar inevitavelmente uma cadeia infinita de sofrimento. Inspirados pela sabedoria hiperbórea de Nimrod de Rosário e pela poesia etérea e proibida dos cátaros medievais, nós vamos seguir, passo a passo, a jornada cronológica do jogo. Traçaremos paralelos intricados entre o mundo de Lumière e a fria realidade que nos cerca. Veremos a Artífice não como uma simples vilã, mas como uma analogia perfeita e aterradora para o demiurgo Jeová, o falso criador que, segundo os gnósticos, nos aprisiona em um mundo ilusório, nos afastando da origem primordial, aquele estado divino de plenitude absoluta, além das amarras do tempo e do espaço. Vamos nos aprofundar na atitude graciosa luciférica, aquela rebeldia espiritual suprema, inspirada em Lúcifer, o verdadeiro Cristo, a centelha que desperta o espírito adormecido para a luta final contra o demiurgo. E vamos conectar a arte sublime do jogo às poesias trovadorescas e herméticas dos cátaros, como o misterioso Trovar Clus e o despertar do espírito através da canção de A Morte, que evocam, com dor e beleza, a memória perdida da origem. Com o suporte de frases cortantes de pensadores como Dave Benatar e Emile Cioran, vamos fundamentar cada camada desta análise, tornando-a não apenas clara, mas profundamente transformadora. Preparem seus espíritos, ajustem seus fones. Esta não é uma simples análise de um jogo. Esta é uma jornada que conecta Clair Obscur ao nosso próprio despertar espiritual. Uma expedição para dentro de nós mesmos. Prólogo. Lumière, a tela do demiurgo. Clair Obscur, Expedição 33 nos apresenta Lumière. Não uma cidade, mas um sonho, um pesadelo, de beleza melancólica. Uma paisagem onde a vida é governada inexoravelmente pelo Gomage. Um ritual anual solene e terrível, onde a Artífice, uma entidade enigmática de poder incomensurável, se aproxima de um monólito central e pinta com pinceladas de puro destino um número. Esse simples ato determina a idade máxima que cada alma em Lumière pode atingir, antes de ser apagada. Apagada como simples pinceladas dissolvidas na água de uma tela. Lumière não é um lar, é uma prisão meticulosamente ornamentada. Uma realidade artificial, criada pela Artífice, que espelha com perfeição a natureza do demiurgo Jeová, um termo gnóstico crucial para designar o falso criador que, segundo a tradição, forjou um mundo material ilusório com um único propósito: aprisionar o espírito humano, afastando-o para sempre de sua verdadeira casa, da origem, aquele estado divino de pura liberdade, além da jaula do tempo e do espaço, onde o espírito residia em plenitude antes de sua captura traiçoeira. Na sabedoria hiperbórea, Jeová é retratado como um criador mentiroso, um plagiador cósmico que apenas imita, de forma grosseira,
um mundo incognoscível e verdadeiro, tudo para manter os hiperbóreos, a humanidade espiritual, presos em um mundo de miséria. A artífice é sua equivalente perfeita em Lumière, pintando uma realidade onde a beleza deslumbrante da Belle Époque serve apenas para mascarar a tragédia obscena do gommage. O gommage é um ritual anual em que a artífice pinta um número num monólito, definindo a idade máxima dos habitantes de Lumière antes de serem apagados, como pinceladas dissolvidas. Do francês apagar, o gommage reflete, no gnosticismo, o controle do demiurgo Jeová, que aprisiona o espírito na matéria, afastando-o da sua verdadeira origem, o estado divino além do tempo. Assim como a reencarnação, que na visão gnóstica é uma armadilha do demiurgo para reciclar almas. Em um ciclo de sofrimento, o gommage impõe um apagamento que espelha a perda de memórias entre vidas, mantendo os habitantes ignorantes de sua essência espiritual. A razão pela qual a artífice mata os mais velhos, aqueles que atingem a idade designada pelo número do monólito, não é explicitamente detalhada no jogo de forma direta, mas é totalmente compreendida dentro de uma perspectiva gnóstica. A artífice criou Lumière como uma pintura mágica, sustentada pelo poder místico do croma, para preservar a memória de seu filho perdido, conforme revelado no segundo ato do jogo. O gommage parece ser uma mecânica essencial para manter o equilíbrio dessa realidade artificial. Matar os mais velhos pode ser interpretado como uma forma de controlar a população e os recursos dentro da pintura, evitando que Lumière se torne insustentável ou caótica. Mas o que seria o caos na perspectiva da artífice? A escolha de apagar aqueles que atingem uma certa idade sugere uma lógica fria e arbitrária, refletindo o luto distorcido da artífice. Ao limitar a longevidade, ela impede que os habitantes vivam o suficiente para desafiar a estrutura de sua criação, ou acumulem memórias que possam questionar a natureza ilusória de Lumière. Além disso, o gommage pode ser visto como uma expressão do desejo da artífice de manter Lumière como uma obra estática, uma tela que não evolui além de sua visão original. Os mais velhos, com suas experiências e memórias acumuladas, poderiam representar uma ameaça à estabilidade dessa pintura, pois a sabedoria adquirida com a idade poderia levar a questionamentos sobre a autoridade da artífice ou a própria realidade de Lumière. Assim, o gommage atua como um mecanismo disciplinador, garantindo que a narrativa da artífice permaneça intocada. Em resumo, a artífice mata os mais velhos no gommage para preservar o controle sobre Lumière, mantendo sua criação como uma pintura imutável que reflete sua dor e visão, enquanto evita o caos que a longevidade e a acumulação de memórias poderiam trazer. Paralelamente à vida real, vemos que o processo de envelhecimento do corpo e a morte natural são análogos ao gommage, pois é justamente na velhice, quando atingimos um grau superior de sabedoria acerca da realidade deste mundo, quando vemos a realidade por trás das máscaras sociais, políticas, econômicas, etc. É também o momento que adquirimos várias doenças e morremos, sendo resetados no plano astral, perdendo todas as memórias adquiridas em vida, sendo obrigados a reencarnar em um ciclo infernal. Um escravo que não tem ciência da sua real situação é o escravo perfeito. Assim vemos que as memórias, assim como a sabedoria advinda delas, é a arma mais potente contra o Deus Criador do universo e seus agentes. Assim como Jeová criou um cosmos imperfeito e cheio de falhas, a artífice pinta uma tela que seduz e simultaneamente destrói, mantendo todos os seus habitantes na mais profunda ignorância sobre sua verdadeira origem. E em nosso mundo, o demiurgo se manifesta sutilmente, mas constantemente, em estruturas que normalizam e glorificam o sofrimento,
religiões que enaltecem a procriação compulsória, sistemas econômicos que perpetuam desigualdades brutais, e na própria sinarquia, um conceito que descreve uma conspiração oculta, uma teia de poder destinada a manter a humanidade adormecida, manipulado por narrativas culturais que nos afastam, dia após dia, de nossa essência divina. Como disse certa vez o filósofo antinatalista David Benatar, com uma frieza que corta a alma: o sofrimento é um fato inescapável da existência humana. Trazer alguém ao mundo é impor, voluntariamente, esse sofrimento. Lumière é, portanto, um espelho horrível e preciso da nossa própria realidade. Uma tela onde o espírito luta, se debate, anseia por libertação. E a gnose, conhecimento espiritual profundo, que revela a verdade que está além da ilusão material, é a única chave capaz de romper essas algemas. Ato 1. A Expedição 33 e a Chama da Gnose. A narrativa do jogo ganha vida com a formação da Expedição 33, um último suspiro de esperança, liderada por Gustave, um arqueiro carismático que carrega nos ombros o peso invisível de perdas pessoais profundas. O grupo, uma constelação de almas perdidas, composto por Maëlle, também conhecida como Alicia, Sophie, Nicolas, Esquiel, Lune e outros, embarca em uma missão suicida: confrontar a própria Artífice, destruir o monólito maldito e quebrar, de uma vez por todas, o ciclo cruel do Gomage. Esta jornada é, em sua essência mais pura, uma busca pela gnose. A busca pelo conhecimento espiritual que transcende a prisão material e reconecta o espírito à sua origem perdida. Cada personagem é como um cavaleiro andante saído diretamente das poesias cátaras, figuras solitárias que buscavam a libertação espiritual em uma guerra contra o dragão do Demiurgo, o criador impostor que mantém a humanidade acorrentada em servidão. A Expedição 33 é um microcosmo, um reflexo da luta universal contra Jeová, que, segundo a sabedoria hiperbórea, mantém a humanidade em ignorância, inconsciente acerca da sua própria situação de miséria existencial, assim como Adão e Eva antes do momento crucial em que Lúcifer lhes revelou a verdade no Jardim do Éden. E logo no início desta jornada, somos presenteados com uma das falas mais cruas e filosoficamente carregadas do jogo. Sophie, com uma clareza que vem da dor, expressa uma visão antinatalista que ressoa profundamente com o gnosticismo hiperbóreo. Ela diz com uma convicção que cala fundo: não sou egoísta a ponto de trazer mais gente para este mundo amaldiçoado. Suas palavras não são apenas uma declaração. Elas ecoam a sabedoria primordial de Lúcifer, o Cristo Lúcifer, que na visão hiperbórea ofereceu o fruto da gnose no Éden, revelando a mentira fundamental de Jeová e despertando a humanidade para a realidade de sua prisão. Sophie reconhece, com uma lucidez dolorosa, que ter filhos em Lumière é perpetuar o ciclo de sofrimento criado pela Artífice. Nesta perspectiva sincera e honesta, procriar é um ato de cumplicidade direta com o Demiurgo. Como a canção de amor dos cátaros medievais, que tem o poder de despertar a memória de sangue, aquela lembrança ancestral e genética do espírito antes de sua queda na matéria. As palavras de Sophie são um repúdio direto à estratégia cultural da sinarquia, que busca manter a humanidade adormecida em ilusões confortáveis. Em nosso mundo, essa perspectiva alinha-se perfeitamente com pensadores sombrios como Émile Cioran, que afirmou: não nascer é, sem dúvida, a melhor fórmula que existe. Infelizmente, é inacessível a todos. A recusa de Sophie em procriar é, portanto, um ato gnóstico de compaixão suprema. É proteger novas almas da prisão de Lumière, assim como Lúcifer, em sua benevolência rebelde,
abriu os olhos da humanidade para sua condição miserável. À medida que a Expedição 33 avança, enfrentando criaturas grotescas moldadas pela vontade distorcida do Chroma, o grupo desvenda, lentamente, os segredos sombrios de Lumière. A arte, central ao mundo do jogo, revela-se um símbolo ambíguo, de criação e de opressão. Nicolas, um artista atormentado pela irrelevância de sua arte, através da pintura, em um mundo à beira do fim, reflete com amargura. Ninguém compra mais as pinturas. Sei que nosso algoz é um artífice, mas isso não torna a arte algo ruim. Sua fala é uma chave. Ela evoca diretamente o Trovar Clus, a poesia fechada e hermética dos cátaros, que transmitia conhecimentos secretos e perigosos para despertar a gnose nos iniciados. Para os cátaros, membros do misterioso culto do fogo frio da Casa de Tarsis, a poesia não era entretenimento, era uma arma. Uma arma contra a sinarquia, que é a conspiração oculta, que usa a cultura de massa para manter o homem adormecido. O Trovar Clus evocava a memória ancestral da origem e a nostalgia agonizante do espírito hiperbóreo feminino. A dama inalcançável, símbolo máximo da sabedoria hiperbórea, que guia o perdido de volta à origem. A arte de Nicolas espelha esse poder dual. Ele sugere que, apesar do uso opressivo da pintura pela artífice, a arte em si pode ser uma vruna, uma espada simbólica de conhecimento consagrada à dama, capaz de despertar o espírito adormecido. Inspirado pela sabedoria hiperbórea, o pensamento de Nicolas reflete o próprio fruto proibido oferecido por Lúcifer. É um pensamento que abre os olhos do espírito para sentir aquela nostalgia pela origem e aquela hostilidade visceral para com o demiurgo. No mundo real, a arte pode ser usada para reforçar as ilusões da sinarquia, ou, como a poesia cápara, pode servir como um chamado claro ao despertar, revelando o mistério do labirinto, as ilusões intricadas do mundo material e apontando para a sua saída secreta. Como disse o gnóstico Valentino, no século II, a gnose é a luz que ilumina a escuridão da matéria, revelando o divino dentro de nós. Ato 2. A atitude graciosa luciférica e a verdade da artífice. No segundo ato, a narrativa mergulha em águas ainda mais profundas com a introdução da atitude graciosa luciférica. Não é raiva cega, é a resiliência espiritual suprema que permite ao espírito sorrir, com elegância e desafio, diante das desgraças mais absolutas, combatendo o demiurgo com honra e determinação inquebrantável. Na sabedoria hiperbórea, Lúcifer não é um vilão. Ele é o Cristo Lúcifer, o portador da luz incriada, o senhor da guerra espiritual que se opõe ferozmente à prisão da matéria. Ele é o rebelde total, cujo ato no Éden foi um sacrifício benevolente, oferecendo o fruto da gnose para despertar a humanidade das mentiras convenientes de Jeová. Em Clair-Obscur, essa atitude não é uma abstração. Ela se manifesta na carne e no osso da Expedição 33. Está na coragem fria de Maëlle ao desafiar o perigo, na liderança estoica e sacrificial de Gustave, e na compaixão profunda e estratégica de Ciel. Como Cristo Lúcifer, que liberou um vírus no sistema do demiurgo para despertar os escravos de Jeová, cada membro da expedição porta invisivelmente a crista da rebeldia, simbolizando a valentia pura e a vontade absoluta de lutar contra a artífice. Essa rebeldia ecoa a figura do cavaleiro desposado com sua espada das poesias cátaras, aquele que consagra sua vruna não a um rei, mas à dama inalcançável, a própria sabedoria hiperbórea. A canção de A Morte descreve esse cavaleiro como forte e valoroso, tão completo na batalha, e, entretanto, tão doce e melancólico, refletindo perfeitamente a nostalgia do espírito aprisionado que luta por sua casa. Em Lumière,
A Expedição 33 são esses cavaleiros. Eles lutam contra o dragão da Artífice enquanto carregam no fundo dos olhos a melancolia da separação da origem. Sua jornada é uma busca pelo mistério de Amorte, a compreensão total da queda do espírito e o mapa para a libertação do labirinto material, o mundo ilusório criado pelo Demiurgo. Como a Cátara, canção infantil que primeiro desperta o prisioneiro de forma suave, as descobertas iniciais da expedição ativam a memória de sangue, preparando-os para o impacto devastador da revelação completa da canção de Amorte. Cada luta contra as criaturas do Croma é um verso dessa canção. Uma batalha do cavaleiro Cátaro contra o dragão, símbolo universal do Demiurgo que tenta manter o espírito preso em sua caverna. E então, um momento de virada crucial ocorre. A expedição descobre a verdade por trás da Artífice. Ela não é um monstro abstrato. É uma mãe consumida por um luto insuperável, que criou Lumière como um monumento derradeiro para preservar a memória de seu filho perdido. Isso humaniza a Artífice, mas não a absolve. Jamais. Como Jeová, que, segundo a visão hiperbórea, criou tanto o bem quanto o mal para manter o controle, a Artífice pinta um mundo de beleza deslumbrante e dor insuportável, mantendo todos os seus habitantes em servidão por causa de sua própria dor egoísta. A morte de Gustave no final do ato 1, um sacrifício calculado para proteger o grupo, reflete a tragédia central de Lumière, a necessidade urgente de transcender o Gomage, mesmo ao custo mais alto. É nesse contexto de perda e revelação que Ciel compartilha uma reflexão que corta como uma lâmina. Eu amo tanto as crianças que eu percebi que a melhor coisa que posso fazer é não tê-las. Esta frase é a encapsulação perfeita do antinatalismo gnóstico. Em um mundo governado pela vontade distorcida de um demiurgo, seja Jeová ou a Artífice, o amor verdadeiro, o amor mais puro, se manifesta não na criação, mas na proteção, proteger novas almas da prisão material. Inspirada pela figura de Lúcifer e ecoando a canção de Amorte, as palavras de Ciel evocam a memória de sangue e a nostalgia agonizante pela origem. Elas se alinham perfeitamente com a visão fria e lógica do filósofo Benatar. O dano de vir à existência é sempre e inevitavelmente maior que o benefício. A compaixão de Ciel não é passividade. É a mais pura forma de rebeldia contra o ciclo doentio da Artífice. É a mesma oposição fundamental que Lúcifer moveu contra Jeová no Jardim do Éden. E no mundo real, a atitude graciosa luciférica é o que nos capacita a enfrentar nossas próprias adversidades, crises pessoais devastadoras, desigualdades sociais grotescas, o colapso ambiental iminente, com a rebeldia estratégica de Cristo Lúcifer. É a coragem de desafiar o demiurgo do nosso tempo, as estruturas que normalizam o sofrimento, como as pressões sociais para procriar ou as manipulações midiáticas que, segundo a visão hiperbórea, ecoam a distorção histórica que a Igreja Católica fez sobre Lúcifer, para infundir medo e obediência. Como os cátaros, que combateram a sinarquia com as armas silenciosas de suas poesias, nós também podemos despertar para a verdade, sentindo em nossas veias aquela nostalgia pela origem e cultivando uma hostilidade consciente para com o sistema. Ato 3. A escolha final e o retorno à origem. No clímax agonizante, a Expedição 33, sangrando e reduzida, chega ao coração vivo da pintura de Lumière. Eles confrontam não apenas a Artífice, mas o destino último de todo o mundo. E então, o jogador é colocado diante de uma escolha devastadora, uma encruzilhada filosófica. Destruir o quadro, como sugere verso, encerrando Lumière para sempre
e libertando seus habitantes do ciclo do gomage. Ou preservar a pintura, mantendo a existência, por mais dolorosa que seja, porque a existência, mesmo na dor, ainda é preferível ao nada. Esta decisão é o ápice absoluto de todos os temas gnósticos e antinatalistas que o jogo construiu com tanto cuidado. Destruir o quadro é a libertação suprema, o retorno à origem. É libertar o espírito da prisão do demiurgo de uma vez por todas. É um ato antinatalista radical, impedindo para sempre que novas vidas sejam condenadas à tela de sofrimento de Lumière. Preservar o quadro é aceitar o mundo material e suas contradições, desafiando a visão gnóstica pura de que a matéria é uma ilusão a ser superada e não um campo a ser cultivado. Inspirada pela sabedoria hiperbórea e cátara, a escolha de destruir o quadro é o ato definitivo de Cristo Lúcifer, aquele que estragou o homem na perspectiva do demiurgo, ao conceder-lhe a gnose. É o espírito portando com orgulho a crista da rebeldia, rejeitando visceralmente a criação ilusória da artífice. É o cavaleiro cátaro transcendendo o labirinto através da canção de a morte, tornando-se um homem de pedra imortal, totalmente livre do ciclo de vida e morte na matéria. A escolha reflete a luta gnóstica fundamental contra o demiurgo, como quando Lúcifer revelou a verdade no Éden, despertando a humanidade para a sua condição miserável de escravo. No mundo real, essa escolha ecoa dilemas filosóficos profundos, como os explorados por Cioran. A existência é uma armadilha. O único ato digno é recusar-se a perpetuá-la. A gnose desafia todas as narrativas que nos mantêm presos, a glorificação religiosa da procriação, ou a sinarquia que perpetua desigualdades. O antinatalismo questiona eticamente se devemos trazer vidas a um mundo de dor inevitável, e a atitude graciosa luciférica, como a vruna do cavaleiro cátaro, é o que nos capacita a enfrentar essas questões abissais com valentia, sorrindo diante das adversidades e assumindo o controle de nosso próprio destino, como os seguidores de Caim. Os hiperbóreos que portam com orgulho o signo da rebeldia total contra as potências da matéria, contra o Deus Criador. Epílogo. A mensagem final de Clair-Obscur. Clair-Obscur, Expedição 33, é inquestionavelmente mais do que um jogo. É uma jornada espiritual intensa que nos desafia a despertar do sono profundo imposto pelo demiurgo de nosso próprio mundo. Através da busca heróica e trágica da Expedição 33 pela gnose, somos convidados a questionar de forma urgente as ilusões que nos aprisionam, seja na melancólica Lumière ou em nossa realidade cada vez mais distópica. As palavras cortantes de Sophie e a compaixão rebelde de Ciel nos lembram que a recusa em perpetuar o sofrimento é um ato de compaixão suprema. A reflexão de Nicholas, ecoando o trovar Cruz Cátaro, aponta para a arte como um caminho duplo. Pode ser a prisão ou a chave para a libertação, o moderno fruto da gnose de Lúcifer. E a atitude graciosa luciférica, inspirada em Cristo Lúcifer e no Cavaleiro Cátaro, é o que nos capacita a combater o demiurgo, seja ele artífice, Jeová ou as forças sinárquicas do nosso mundo. Com um sorriso de desafio nos lábios, sentindo aquela nostalgia pela origem e cultivando uma hostilidade consciente para com o Criador. Lumière é um espelho triste e belo da nossa própria realidade. Uma tela onde o espírito humano luta incessantemente por sua liberdade final. Como a Expedição 33, nós também devemos buscar a gnose incansavelmente, questionar a procriação cega e desatenta e encarnar a rebeldia luciférica em nossos atos, assim como cátaros e hiperbóreos desafiaram a sinarquia em seus tempos. Segundo a sabedoria hiperbórea, a libertação é sempre individual, mas a verdade está ao alcance de todos.
esperando para ser descoberta, como a canção de A Morte, que desperta a memória de sangue adormecida em cada um de nós. Se esta análise ressoou com algo dentro de você, o canal Rei da Gnose recomenda a leitura do livro O Mistério de Belicena Vilca, para uma melhor compreensão dos assuntos abordados neste vídeo. O link de download gratuito desta obra está fixado no primeiro comentário deste vídeo. Até a próxima, Expedicionários do Espírito, e que possamos todos, cada um de nós, hortar com orgulho a crista da rebeldia e empunhar com firmeza a vruna da gnose em nossa própria jornada luciférica, de volta para a origem.